Corinthians é diferente, irmão. Corinthians é amor, é paixão. Por isso que eu sou corintiano. Por isso que a minha família é corintiana. E meus filhos, sem querer, acredito em você, são corintianos. Coincidência. Porque é uma coisa que não dá pra explicar, irmão. Você vai no jogo, você ganhou, você sai feliz da vida. Você não quer nem saber. Perdeu, você já fica bravo, você já vê defeito. Então o Corinthians, desde aquela minha época, ainda mais sendo goleiro, eu aprendi isso. Então eu tinha que estar sempre e tentar ser o melhor. E fazer o melhor. Tanto é que eu consegui colocar uma regularidade na minha carreira que, assim, eu fiquei muito feliz. E teve até um momento que, né, de oscilações. Mas mesmo nesses momentos de oscilações, eu não tomava tanto frango assim. Como vi muita gente tomando frango e muita gente voltando para a Copa do Mundo e com frango nas costas. Acho então, que frango teu, eu só me lembro de um, perdão. Ô, louco, você já vai falar do frango do convidado? Não, mas é bom lembrar, porque eu não lembro. Eu não lembro. Eu também não lembro. Eu não lembro de muitos frangos do Ronaldo. Eu não lembro mesmo. Qual que foi que você lembrou? Goleiro falha, né? 15 de Jaú e Corinthians, lá em Jaú, um gol do Sonny Anderson, que você toma entre as pernas. Não. Foi o japonês lá que fez... O Kazu, então, desculpa. Só que ele é um Highlander, irmão. Tava vendo outro dia, ele tava jogando até os 50. O Kazu faz um gol de cabeça em você não tem culpa, né? E aí o Sonny Anderson faz um gol entre as tuas pernas, se não me engano foi isso. 3-2 pro 15 de Jaú lá. O Michelete é bom de história, hein, Ronaldo? 3-2 pro 15 de Jaú lá. Você conquistou a posição de titular do Carlos, porque o Carlos tinha se machucado, foi justamente no lance que eu falei do Dario Pereira, na estreia do Campeonato Paulista de 88. Você assume a condição de titular ali. Foi. E aí você fica, porque você começa a catar muito e você perde a condição meio nesse jogo contra o 15 de Jaú. Quantos anos você tinha? Era uma sequência, 19. Olha. Só que naquela época, naquela época, os goleiros com essa idade eram novos. Tanto é que no Corinthians tinha o Valdir Pérez e o Carlos, que já estavam na faixa dos 30. E aí você tinha Rodolfo Rodrigues. O Valdir Pérez vai para a Portuguesa, aí abre espaço para a tua chegada também. Você ter mais chance. Não, primeiro o Carlos foi vendido, né? Pra Turquia. Não, primeiro o Valdir Pérez vai pra Portuguesa. O Valdir Pérez vai pra Portuguesa. Confia que... 88, pode confiar, aposta aí. Eu ganhei uma camisa de você aí. Aposta. O Lucas, me ajuda aí. Acho que eu tô... Sou eu mesmo, meu Deus. Podcast, é a primeira vez, acho que é isso. Mas daí o Carlos é vendido pra Turquia já no final do Campeonato Paulista. Então, né? Mas o que eu lembro assim dos do dois... seu começo. Eu quero saber como foi teu começo. Então, o que eu lembro dos dois era uma coisa legal no treinamento, que eu já... Na época de juvenil, eu já subia para treinar com o profissional. Então, eu já tive o contato com o Solito, com o Solitinho, com o Dagoberto. Muita gente não lembra. E na minha época tinha um goleiro chamado Benielbi. Hoje ele tem uma banda de rock, guitarrista. E esse cara pegava pra caramba. Tinha o Banana. Ninguém lembra do Banana, que era o Alexandre, que sempre estava indo na seleção com o Tafarel. E eu fui nesse meio aí. Eu fui entrando nesse meio com profissionais desse nível. Então, além de ter o Carlos Valdir Pérez, tinha que eram goleiros de Copa do Mundo. Goleiro de Copa do Mundo. Valdir Pérez de 82, titular em 82, e o Carlos é titular e depois em chega 86. logo o Aguinaldo Moreira também, o arqueiro do Rei, para me ensinar. Eu acho que quem assim, me ajudou muito, me lapidou muito, além do Valdir Pérez e do Carlos, foi o Aguinaldo Moreira. Porque ele me corrigia erros. E eu antes de mais nada, estava até falando pro Luquinha, estava vindo no carro, conversando. Eu era centroavante, irmão. E, aliás, bom centroavante. Quem me conhece sabe que eu era centroavante. Joguei de lateral. Depois eu conto aquela história. Você chega no Corinthians para jogar de centroavante? Não, eu fui no Corinthians, que eu tinha um campeonato... Eu jogava pelo Cobra. Era um campeonato... Mas lá de Itaquera? Não, ele era de... Esse era de Guarulhos, Vila Galvão. E aí, tinha um campeonato chamado De Paula. De Paula Esportes? De Paula Esportes, bem antigo. Era ali na Marginal, lá no fundo. Eu lembro de ouvir falar do De Paula Esportes. Eu jogava esse campeonato aí, eu tinha... Tinha o CMTC Clube na época, tinha 11 tinha anos. Campo do Vigor, tem um monte de coisa. Eu era da DPM e fui pro Cobra, e foi dali do Cobra que saiu uma turma para ir treinar no Corinthians. E eu fui junto. Teste? Para fazer teste. E aí o pessoal, mas como você gosta de jogar na linha, por que você não faz na linha, tal, não sei o quê, papapá. Aí eu falei, não, eu vou ficar no gol mesmo, velho. Que no gol, naquela época, não tinha câmera, aquele negócio todo, era pancadaria mesmo. Centroavante com a zagueirada, não tinha... E aí eu jogando no gol, para mim foi mais fácil, porque eu era mais rápido, tinha reflexo, sabia jogar com os pés, com as mãos eu tive muita dificuldade no começo, mas o paredão me ajudou muito, então...
eu tive que fazer todo mudar do meu gosto, que eu era centroavante, tinha que mudar meu gosto, para jogar no gol, para aprender. Aí quem me incentivou foi meu pai, né? Que meu pai jogou de centroavante também. Falou, mas no gol você sabe que é mais difícil, né, filho? No gol a culpa é do goleiro, na linha você tá brigando, mas na hora que você faz um gol, acabou. E aí deixa pro time e tal. Eu falei, mas eu vou querer aprender a jogar. Mas também centroavante também é uma... foda, né? Naquela época era. Porque é muito distinto, Ronaldo. Pô, goleiro e centroavante são posições completamente diferentes. Como é que... É que você sempre foi meio louco mesmo. Diz que goleiro é louco, né? É isso aí, né? Você tem que ser, mas você tem que ser. Então... Não, tem o Velozinho, ele não é louco, né? Ele anda de pantufinha à noite, hein? Não, pelo menos pra pegar água na geladeira. Isso é bom, porque senão fica resfriado. A nossa cidade fica resfriado. Mas sem maldade no coraçãozinho. Sem maldade, Luqueta. Você tem que andar com a pantufinha, porque senão fica resfriado. Ainda mais nessa época do ano. Mas assim, tem... Eu fui rotulado de tudo quanto é coisa. Isso que é legal. E eu nunca me abalei com esse tipo de coisa, porque eu tinha uma meta, né? Que era ser goleiro do Corinthians. Agora, tinha um preço para isso. Eu sabia que tinha um preço para isso. Então, eu treinava. Eu me abdicava de muitas coisas para fazer o que eu mais gostava. Então, independente do horário ou não, eu era o primeiro a chegar também. E gostava de ser questionado pelo Aguinaldo. Ele falava, seu posicionamento... Eu acho que a leitura está errada. Você deveria ter cortado essa bola. Você deveria ter andado no gol. Então, a gente conversava muito. E ele me lapidou para esse tipo de coisa. Agora, quando eu também comecei a tomar algumas porradas e que a bola não... Pô, os caras chutavam, passavam e tal, você não conseguia. Ele, calma que é da fase. Então, eu fui aprendendo até que a fase difícil, você tinha que estar sempre treinando. Então, o Aguinaldo me moldou a ser goleiro. E eu não tive dificuldade por isso, porque eu via no Carlos essa mesma força que o Carlos treinava, era um cavalo o Carlos treinando. O Valdir Pérez já estava no final de carreira, mas já aprendeu... estava mais relaxado. Já. Não, ele me ensinou, falou, passou, acabou. Porque você ficava se remoendo, tomei o gol, ele, moleque, passou daqui, é o que tá vindo a próxima. Então ele foi me ensinando essa malandragem de encostar, de dar um sorriso. Eu demorei para dar um sorriso no gol, velho. Mas quem me ensinou foi o Valdir Pérez. Porque ele sempre tava, né? O Valdir Pérez era irônico. Os caras iam bater pênalti, ele irritava e tal. Ele foi a pessoa mais, assim, importante também que... Ele te ensinou também essa malandragem do pênalti ou não? Porque velho? Você virou também um grande pegador de pênalti, né? Quantos você tem essa conta aí de quantos pênaltis? São 27 pênaltis. Eu me lembro que teve a Copa União de 88. O Cássio te passou recentemente, Não, né? passou com... Acho que já tem 32 já o Cássio. Mas teve a Copa União de 88 que empatava e a decisão é pra pênalti, né, Ronaldo? Foi. Aí o Corinthians ganhou vários jogos, né? Ganhou do Fluminense, lá no me lembro Sul. do Morumbi, ganhou do Cruzeiro lá em Minas. Lá no Sul, quando empatou, eu peguei 3 pênaltis. Foi 0-0. Aí, se você ganhasse nos pênaltis, você ganhava um ponto extra. Eram 2 pontos para quem ganhasse nos pênaltis, 1 ponto só para quem perdesse. Não, para quem 3 empatasse. pontos. 3 pontos, era para 3 pontos para quem vencesse no tempo normal. 2 pontos para quem vencesse nos pênaltis, 1 ponto para quem perdesse e 0 pontos para quem era derrotado no tempo normal. Eu lembro que eu tinha uma vantagem porque eu entrava tranquilamente. Quem tá ligando lá? Quem tá ligando aí? aqui em cima. O José Ferreira Neto, ô menino lindo. Então eu quero mandar um abraço pro Neto que tá lá em Orlando. Tá lá. Falou que tá abraçando o Mickey. Tá abraçando. Agora não.